E aí, graça e paz, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Nós estamos hoje no nosso dia 30 de agosto, chegamos no nosso último dia do mês de agosto. Vivemos um agosto poderoso, agora nós temos a possibilidade de começar um mês novinho e ainda assim na companhia da palavra de Deus, na companhia do Senhor, para fazermos novas, muitas outras coisas que o Senhor pode colocar e vai colocar diante de nós. Então nosso objetivo é vivermos dia a dia a vontade de Deus, a presença de Deus, o cuidado de Deus para conosco e assim avançarmos para todas as coisas que o Senhor tem para nós. Amém? Então, hoje, nessa manhã, nós vamos, fazer o nosso devocional. Quero já convidar as pessoas que já estão, olha aí, chegando, Dorinha. Dorinha, seja muito bem-vinda, minha querida. Graça e paz. Isso, bom dia. E vamos fazer a nossa leitura, né? O nosso passo a passo de devocional. Nós queremos nos conectar mesmo com o Senhor e separar esse tempo, né? Eu não canto porque eu não sei cantar, mas nós podemos entoar louvores ao Senhor, agradecer a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele já fez. Nós vamos louvá-lo todos os dias, né, da nossa vida. Inclusive hoje, queremos dizer a Ele quem Ele é para nós. Vamos orar? Nós podemos fazer uma oração de louvor, dizendo assim: Pai, muito obrigada no nome de Jesus, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso dono, aquele que nunca nos abandona, que nunca nos deixa. Nós entoamos agora louvores a Ti, porque o Senhor nunca deixa desamparado aqueles que confiam em Ti. Porque o Senhor disse que aqueles que se voltam para Ti, o Senhor abre os braços e o Senhor acolhe e o Senhor fortalece. E por isso nós te louvamos, nós te adoramos, porque é santo, porque é poderoso, porque é grande, invencível. Nunca se ouviu falar de um Deus assim, nunca se ouviu falar, não há outro igual a ti, Senhor. Por isso nós te adoramos, te bendizemos, nos prostramos, nos rendemos a ti, a tua palavra, ao teu poder, a tua presença. Nós engrandecemos nesse momento. Sabemos que o Senhor é tudo para nós. Tu és as respostas que nós precisamos. Tu és a fonte de onde extraímos tudo o que precisamos. Tu és aquele que supre as nossas necessidades, que cuida do nosso dia. Tu és aquele que nos dá vida, saúde, o ar que nós precisamos. O Senhor providencia para que os anjos estejam disponíveis para trazer para nós aquilo que nós precisamos. Senhor, que vida poderosa o Senhor providenciou para nós. Quão grande é o Senhor. Todos hão de ver, como diz a música, quão grande é o Senhor. O Senhor é grande nas nossas vidas, é poderoso. E o nosso trabalho, o nosso objetivo, o nosso foco é viver para te adorar. Viver uma vida de adoração, viver uma vida que renda graças a Ti, viver uma vida que faça o Senhor se agradar de nós, viver uma vida que faça o Senhor sorrir conosco, porque andamos em fé, fé na Sua palavra, fé naquilo que o Senhor já providenciou. Por isso eu te louvo, eu te bendigo, eu te engrandeço o nome, eu coloco o Teu nome no lugar que ele tem que estar, no mais alto lugar. O Senhor colocou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra, para que todas as coisas sejam sustentadas por eles. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. No nome de Jesus, eu te agradeço, te louvo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por revelar a palavra, por nos ensinar, por nos corrigir. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Irmãos e irmãs,
meninos e meninas que estão conectados. Vitória, seja muito bem-vindo. Irmão Sérgio, pastor Adriano, o pessoal está chegando, se conectando para fazer a leitura devocional de capítulo 10. Aqui no capítulo 10, ele começa a trazer algumas advertências. Ontem, ele estava escrevendo para Corinto e ontem no capítulo 9, ele usou ele mesmo como exemplo de todas as coisas que ele estava instruindo aquele povo. Né? Nós já sabemos que Paulo, nessa carta, ele corrige, né, as carnalidades daqueles irmãos, as infantilidades, né, dos irmãos de Corinto. E depois ele apresenta as espiritualidades, né, o que seria a solução, como é que eles iriam viver uma vida que agrada a Deus. Ele apresenta, então, o aspecto espiritual, que nós vamos ver a partir do 12. Aqui também, ó, no 10 e no 11, ele já começa a dar esse foco de advertência para com a vida, para com cuidado, para tomar cuidado. Ontem, no 9, ele apresentou ele mesmo como o exemplo de alguém que viveu uma vida debaixo daquelas 3 leis que eu falei ontem: a lei da liberdade, a lei do amor, a lei da utilidade, né? Tipo, é útil o que eu estou fazendo, é a questão da conveniência. Ele disse, nem tudo eu sou livre para fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém mais. Não convém a mim andar vivendo uma vida de qualquer jeito. Então ele disse que ele era uma pessoa que vivia tomando cuidado. Ele fez de tudo para poder aproveitar cada oportunidade de pregar o evangelho. E assim ele deu instruções para nós também vivermos, porque a gente pode aplicar para a nossa própria vida aquilo que a gente está lendo. Aí a Natália, mas ele estava escrevendo para o povo de Corinto. Era uma situação específica da igreja de Corinto, existem aspectos bem específicos, mas existem aspectos que são geral a respeito da igreja, de todos os que são salvos, né? Por exemplo, a lei do amor, a lei da conveniência, a lei da liberdade. É para todos os cristãos, é para todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, que foram aceitos, que foram inseridos no corpo. E hoje, eu não sei você, mas eu vejo esse texto como um alerta, sabe? Ele dá um alerta. Ele já deu esse alerta lá em Romanos, não sei se você percebeu, mas ele alerta que cuidado, você que foi alcançado, que foi enxertado na videira, né? Ele te aceitou, ele decidiu nos aceitar e nos inserir na videira. Veja como você usa isso, aproveite esse fato, aproveite essa situação e seja grato, porque se ele não poupou os ramos naturais, né, o que ele não fará com os ramos que foram enxertados, que eram da oliveira brava? E se você não atender à expectativa dele, né, ele deixou de fora os ramos naturais porque não deram fruto, segundo a justiça, né, porque não creram. E vocês foram inseridos porque creram. Então, permaneçam crendo, permaneçam firmes, porque senão isso pode mudar. E aqui ele também começa a trazer algumas advertências. Vamos lá? Nós vamos ouvir as advertências, nós vamos ler aqui e depois nós vamos compreender que ele está falando para a gente também tomar cuidado, né? E eu acho que se a Bíblia fala em várias vezes a mesma coisa, é porque é algo muito importante e a gente precisa mesmo atentar para aquilo que está sendo dito, né? Ó, Romanos não, aqui, deixa eu abrir aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, começando do versículo 1, que hoje nós vamos ler até o versículo 13 apenas, né? Apenas no versículo 13 para a gente meditar. É bem pequeno, mas é poderoso. Vamos lá. Nunca devemos esquecer, amados irmãos, aquilo que aconteceu ao nosso povo no deserto há muito tempo. Olha o que ele traz à tona. Ele traz à tona a história do povo que foi tirado do Egito. Porque, queridos, Egito é uma conotação do mundo. Deus tirou aquele povo do Egito para levar para Canaã, a terra prometida. E Deus nos tirou do mundo para nos levar ao céu, né? Até a presença de Deus. Então, há um percurso a percorrer, né? Olha,
percurso a percorrer é demais, estou sendo redundante. Há um percurso pelo qual a gente vai precisar se manter fiel. E nesse percurso nós temos um modo como proceder. Ele vai alertar como é que a gente pode permanecer firme até chegar ao nosso destino. Porque aquele povo precisava passar por aquele deserto, né? Passou por aquele deserto e Deus não se agradou da postura deles no deserto, né? Como foi que eles procederam naquele caminho? E ele vai falar sobre nós para que nós também não venhamos a correr o risco de ficar pelo caminho. Amém? Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Vocês compreendem? Aí ele diz assim, ó, nunca devemos esquecer, amados irmãos, aquilo que aconteceu ao nosso povo no deserto há muito tempo. Deus os guiou, enviando uma nuvem que se movia à frente deles. Assim, ele os levou em segurança através do mar. O que era que Deus fazia? Deus fazia o seguinte, você já leu o Antigo Testamento, né? E diz que quando Deus, no deserto, disse, Moisés, vamos por aqui. Então, ele abriu o mar e ele disse, vamos passando. O que foi que Deus fez? Deus abandonou o povo no deserto? De jeito nenhum. Sabe o que foi que ele fez? Ele era uma nuvem. Ele disse, eu vou guiar vocês através da nuvem. Então, o que era que a nuvem fazia? Havia uma nuvem que andava na frente deles. Eles observavam a nuvem. Quando a nuvem parava num determinado lugar, eles entendiam, a gente precisa fazer acampamento aqui. Então, eles paravam, montavam um acampamento e eles ficavam ali. Aí, de repente, a nuvem, que simbolizava a presença de Deus ali, levantava e começava a se mover, a nuvem. E eles entendiam o quê? Deus, através de Moisés, dava um entendimento. Moisés dizia, gente, é hora de levantar acampamento, vamos lá. Desmonta todas as barracas, pega todos os instrumentos, todo mundo fica pronto, vamos seguindo a nuvem. Então, aqui ele está falando, ó. Deus os guiou, enviando uma nuvem que se movia à frente deles. Assim, ele os levou em segurança através do mar. Isso poderia ser chamado seu batismo, batizados tanto no mar como na nuvem, como seguidores de Moisés, representando sua submissão a ele como seu líder. O que é que eu ensino para as crianças e ensino para mim também, ensino para todo mundo e vou aproveitar para passar essa instrução para vocês. Deus está lá no céu, ninguém nunca viu a ele. Ninguém nunca viu Deus. A Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus. Mas ele envia pessoas representadas, levantadas por ele para nos guiar. Quando nós obedecemos e amamos aqueles que nós vemos, nós estamos obedecendo a ele porque obedecemos a alguém que ele levantou e representou. E colocou como representante sobre nós, né? Então, quando nós obedecemos àqueles que são levantados para nos guiar, nós estamos obedecendo a Deus. Ele disse, Jesus falou, né, enviando os discípulos, disse, aqueles que recebem vocês, recebem a mim. Aqueles que obedecem a vocês, que seguem as instruções de vocês, seguirão a mim. Então, tipo, quem recebe alguém que eu envio, recebe a mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque Moisés foi levantado por Deus para ser o líder sobre aquele povo, mas era o próprio Deus guiando o povo através da liderança de Moisés. E aí o que acontece? Eu falo para as crianças assim, criança, você ama a Deus? Eu amo a Deus, né? Todo mundo diz, eu amo a Deus. Deus, eu amo a Deus. Deus é meu isso, Deus é meu aquilo, Deus é a minha força, Deus é meu aquilo. Só que você não vê Deus. E Deus está dizendo para a gente que se nós obedecermos e honrarmos aqueles que Ele colocou como autoridade sobre nós, nós estamos honrando a Ele. Aí eu digo para as crianças, e aí, você ama seu pai? Amo. E você está obedecendo seu pai? Falo para as crianças, né? Cadê o seu pai? Está aqui. Cadê Deus? Está no céu. Se você não obedece ao seu pai que está aqui, não ama e não honra seu pai que está aqui, que você está vendo, como você diz que ama a Deus? Porque se você ama a Deus, então você obedece aos mandamentos dele. Ele disse, honre seu pai, sua mãe. Honre sua liderança, né? Não estou falando para criança agora, mas eu estou falando para nós mesmos, adultos.
Se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos os irmãos, né? Pedro vai, eu acho que é Pedro, é João vai falar isso lá nas cartas, que se nós dizemos eu amo a Deus e não amo os irmãos, que vê, é mentiroso. Então aqui ele está dizendo, olha, eles foram, aquilo poderia ser considerado como batismo, batizados tanto no mar como na nuvem. Ou seja, tinha o mar, que foi um exemplo de que Deus estava com ele, porque Deus abriu o mar. Eles passaram em terra seca. Deus levantou as águas e eles passaram. Ou seja, eles foram inseridos na presença de Deus. Eles viram com os olhos naturais o milagre acontecendo. Eles viam a nuvem guiando eles e como seguidores de Moisés, representando sua submissão a ele como seu líder. No 3 diz assim: e por um milagre todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois eles beberam da rocha espiritual que os acompanhava. Cristo estava lá com eles como uma rocha espiritual. Se lembram da história da rocha? No meio do deserto, aquele povo teve sede. E o que foi que Moisés foi até o Senhor. Pai, o povo está com sede, o que é que eu faço? Onde é que tem água aqui no deserto? Aí Deus disse, tem uma rocha aqui. Quando falar rocha, a gente sabe quem é. É a presença de Cristo. O que foi que Deus deu a instrução para Moisés? Moisés, toca na rocha e vai sair água para dar a esse povo. Inclusive, foi um evento que Moisés perdeu as estribeiras. O povo estava tão irado e reclamando e murmurando. Ai, por que trouxe a gente para morrer no deserto? Não tem nem água para a gente beber. Ah, por que tirou a gente do Egito? Era melhor a gente ter ficado lá e etc e tal. Eles zoaram tanto aquele povo nos ouvidos de Moisés, que Moisés já estava sem saber o que fazer. Aí Deus deu a instrução, Moisés, toca na rocha, que vai sair água e dar a esse povo. Deus estava manifestando a bondade dele para aquele povo. E o povo do Moisés, que era o homem mais manso da história, a Bíblia diz que nunca houve um homem como ele. Ele ficou tão estressado, ele ao invés de tocar na rocha, ele bateu na rocha e deu a entender que Deus estava irado. E ele ainda falou assim, toma da água para vocês, toma, será que Deus, vocês precisavam... É tipo assim, vocês precisavam ficar murmurando e reclamando. Aí Deus disse que ele representou mal a figura de Deus. Ele disse, você passou uma mensagem como se eu estivesse irado com o povo, Moisés. Por isso você não vai entrar na terra. Gente, olha só. Mas aquele povo bebeu, eles não ficaram com sede. Ele está dizendo aqui, ó, beberam da mesma bebida espiritual, pois eles beberam da rocha espiritual que os acompanhava. Cristo estava lá com eles como uma rocha espiritual. Entretanto, e eles comeram também da comida espiritual, o maná. O maná caía do céu. A Bíblia diz que Cristo é o pão vivo. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí eles disseram, nossos antepassados comeram maná no deserto e morreram. Ele disse, pois é, o maná foi meu pai que providenciou, era uma figura de Cristo que um dia viria para suprir todas as nossas necessidades. Então ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o alimento de vocês. E aquele povo também, eles comeram da comida espiritual, beberam da bebida espiritual. Aí olha os 5. Entretanto, apesar de tudo isso, apesar de terem visto a coluna de fogo passar no Mar Vermelho, apesar de ver o maná cair do céu e ir lá pegar e comer, apesar de beber da água espiritual que foi providenciada por Deus, todos esses sinais, entretanto, depois de tudo isso, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos foram espalhados pelo deserto. Com essa lição, somos advertidos de que não devemos desejar coisas más, como eles fizeram. E nem adorar ídolos, como alguns deles adoraram. As Escrituras nos dizem que, abre aspas, citando as Escrituras, o povo se sentou para comer e beber e depois se levantou para dançar. Não pratiquemos a imoralidade sexual como alguns deles fizeram e 23 mil caíram mortos num só dia.
E não ponham o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas cobras. Não se queixem, como fizeram alguns deles, porque foi por isso que Deus enviou um anjo destruidor. Todas essas coisas sucederam a eles como exemplos, como lições objetivas para nós, de advertir-nos contra a prática das mesmas coisas. Foram escritas para que sirvam de aviso para nós, pois os tempos estão chegando ao fim. Gente, meu Deus do céu, olha que advertência maravilhosa. Que advertência poderosa o Senhor está dando para mim e para você hoje nessa leitura. Senhor, obrigado pela sua palavra. Eles reclamavam, eles murmuravam, eles não entenderam, não agradeceram. Eles comeram, beberam e pegaram as riquezas que eles tinham. Quando eles saíram do Egito, Deus disse: vocês não vão sair com a mão na frente e outra atrás abanando, não. Vão até as mulheres, até os egípcios e peçam ouro. Então eles pegaram ouro, argola, corrente. Eles saíram com ouro, gente, ouro. Só que quando chegou no meio do caminho, quando Moisés subiu no monte para receber as tábuas da lei, eles ficaram lá embaixo e Moisés passou vários dias na presença de Deus. E acharam: esse Moisés não volta mais não, vamos fazer um Deus para nós. Eles pegaram o ouro que Deus tinha dado a eles quando eles saíram. A gente sabe o que eles fizeram, gente? Eles fizeram um bezerro para adorar. Isso traz uma lição para nós. Não pegue as riquezas que Deus deu a você. Não pegue, não use as riquezas que Deus deu a mim e a você e faça um ídolo para você. Não idolatre as riquezas. Todas essas coisas sucederam a eles como exemplos, como lições objetivas para nós, a fim de advertir-nos contra a prática das mesmas coisas. Foram escritas para que sirvam de aviso para nós, pois os tempos estão chegando ao fim. Né? Então, ele diz: olha, aquilo tudo foi escrito para nós. Nós fomos tirados do mundo, nós fomos tirados do Egito, fomos trazidos para o reino de luz e nós devemos andar crendo na palavra, obedecendo a palavra. E ele diz: não façam essas mesmas maldades, murmurar. Eles murmuravam, reclamavam o tempo todo. Se você ler, gente, não sei se vocês já leram, eu sei que muita gente gosta de ler, mas aquele povo murmurou muito, reclamou. E olha o que ele está falando aqui no 12. Portanto, tenham cuidado. Se você está pensando: eu nunca faria uma coisa dessas, que isso lhe sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado. Lembrem-se de que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. E nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não a possam enfrentar, visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Deus dará a vocês forças para suportá-la. Amém? Então ele está falando para a gente tomar cuidado com a nossa própria vida, porque se aquele povo pecou, nós também não podemos dizer assim: meu Deus, que povo ruim, que povo que reclamava, que povo que murmurava. E muitas vezes a gente está fazendo as mesmas coisas. Está falando: Senhor, cadê o tempo? Ainda não aconteceu. O Senhor prometeu, o Senhor falou. Era melhor ter ficado lá, era melhor ter permanecido lá. Porque a vida de crente é difícil, porque não sei o quê. Não, gente, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque Deus pode também não se agradar da gente. E Ele pode também deixar. Você viu que Ele disse? Os corpos daquele povo ficou no deserto. Muitos deles morreram, não entraram na terra prometida, ficaram durante 40 anos circulando ali, rodando no deserto. Por quê? Porque murmuravam, reclamavam, não percebiam o cuidado de Deus, não entendiam que Deus estava providenciando, e a gente pode cometer os mesmos pecados. Eles pegaram as riquezas que Deus deu a eles, fizeram um ídolo, começaram a adorar outros deuses. Eles reclamavam da comida, reclamavam da bebida,
Tudo, as dificuldades que aparecia, Deus dizia, eu estou com você, fique firme, eu estou com você. E eles murmuravam, queriam desistir e queriam voltar, dizendo que era melhor voltar para o Egito. Então, assim, Deus está falando conosco hoje, cuidado. Cuidado, porque Deus deixou aquele povo morrer no deserto, justamente porque não se agradou da vida deles, apesar de tudo que fez. E isso serve de advertência para mim e para você hoje, nesta manhã. Vamos ser gratos ao Senhor, vamos nos lembrar, né, como nosso devocional segue esse passo a passo. Existe algum louvor para dar a Deus, alguma oração para eu agradecer a Deus? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que agradecer. Mesmo que eu não entenda, eu digo, Senhor, eu confio em Ti. Eu não entendo o que está acontecendo, mas o Senhor é bom, vai nos levar adiante. O Senhor vai nos prover a nossa vida. Não importa o que aconteça, irmãos, Deus alcançou a gente. A sua graça nos alcançou e Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando de nós. Nós não vamos ficar pelo caminho, nós vamos dar frutos de justiça, nós vamos engrandecer o nome do Senhor, nós vamos adorar a Ele, nós vamos ficar gratos a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é. Esse é o nosso propósito hoje, nessa manhã. Essa advertência, atentar para essa advertência. A advertência eu vejo como aquele sinalzinho de alerta, aquele triângulo amarelo que acende na hora da atenção, né? Atenção. É como um sinal amarelo, um sinal que diz, preste atenção. É isso que Deus está falando com a gente hoje, atenção. Cuidado para não reclamar, para não murmurar, para não ficar dizendo, cadê Deus? O tempo está passando e acabou e não sei o quê. Não. Deus está cuidando de nós. Amém, meninos? Então, encerrando o nosso devocional hoje, é isso que cada um de nós tem que fazer. Como é que eu estou vivendo? Eu estou reclamando, estou murmurando, eu tenho que parar de murmurar, então eu vou escrever aqui. Então, eu vou pegar esse versículo e vou memorizar, para que eu não venha mais fazer isso. E que você possa viver o dia de hoje. Lembrando das coisas que Deus já fez. Deus já nos livrou, nos salvou, nos curou, nos libertou, nos trouxe para cá. Então, tudo está bem. Ele é o nosso pastor, está cuidando de nós. E assim a gente vai vivendo um dia após o outro e Ele vai se agradando de nós. Amém, meninos? Que o Senhor possa nos ajudar nesta manhã a aplicar, a viver, a tomar cuidado, a ficar alertas para não pecarmos contra essas coisas também. E ele diz que se vier a tentação, fica firme, que ele vai trazer o escape para a gente não cair na tentação. Tá bom? Vamos permanecer firmes, pois o Senhor está conosco. Ele é como aquela nuvem. Ele não é mais aquela nuvem, ele é a pessoa, ele veio morar dentro. É o Espírito Santo de Deus, ele está nos conduzindo, nos ajudando, nos instruindo, nos orientando. Então, beijo no coração de vocês, que o Senhor possa edificar a sua vida. Que você seja edificado praticando essa palavra. No nome de Jesus. Eu vejo vocês amanhã às 6 da manhã. Se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Tchau, gente. Anotar aqui as coisas para praticar, aplicar na minha vida. Vou agora anotar as inspirações que o Espírito Santo trouxe para nós. Beijo. Vejo vocês amanhã no nome de Jesus.